Bom, e o primeiro turno aí das eleições desse ano ficou marcado por uma quantidade enorme de abstenções. Mas, por incrível que pareça, o número de pessoas que votaram em branco ou nulo foi menor em muito tempo, desde 1994. Os detalhes são da reportagem de Vitor Moraes. Cerca de 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições. 2 milhões a menos do que foi registrado 4 anos atrás, quando a abstenção atingiu 20,3% da população. Por outro lado, nesse primeiro turno foi registrado o menor índice de votos em branco e nulos desde 2014, chegando à metade dos votos em branco e nulos, por exemplo, das eleições de 2018. Segundo o TSE, esse ano foram registrados 4,20% de votos em branco e nulos, sendo que em 2018 esse índice chegou a atingir 8,8%. Ou seja, aproximadamente 8 milhões de pessoas a mais que compareceram para votar nos candidatos. Beatriz Finocchio, cientista política, diz que é a consolidação de que os brasileiros estão mais engajados politicamente, mostrando maior maturidade democrática. Que a primeira eleição com a biometria, que causou fila, causou estresse, causou diversas demoras que nas outras não tinha. Mesmo assim, o número de abstenção foi menor, foi pela metade de 2018. Isso mostra pra gente o quanto o eleitor está se manifestando com relação à política, coisa que no Brasil ainda é um movimento muito novo. Então, diante do cenário polarizado, agora basta para os candidatos se debruçarem sobre as abstenções brancos e nulos para que eles consigam reverter esses votos. Como só sobraram 2 candidatos com alta taxa de rejeição, a tendência para o segundo turno é que a abstenção aumente. Um outro motivo é que em 15 das 27 unidades da federação, a disputa por governador já foi decidida no primeiro turno. Ou seja, é possível que os eleitores desses estados, mais o Distrito Federal, se sintam menos motivados a sair de casa no dia 30 de outubro. Para a cientista política Beatriz Finocchio, o apoio dos candidatos Simone Tebet e Ciro Gomes é fundamental para que não se tenha uma abstenção recorde. Mas isso vai depender muito de quem a Simone Tebet e o Ciro vão apoiar. Se eles vão se manifestar. Se o Ciro fizer o isentão e for para Paris de novo, por exemplo, eu acho que esse número tende a aumentar de brancos e nulos de novo, ou tende pelo menos a ficar parecido com o de 2018. O segundo turno das eleições de 2018 teve a maior abstenção desde 1998. 31.370.000 brasileiros não foram às urnas. Na época, representava 21,3% do eleitorado brasileiro. Além disso, foram 2,5 milhões de votos em branco e 8.600.000 votos nulos. Vamos chamar a Fabi Barroso novamente. Então, Fabi, a gente viu aí na reportagem do Vitor Moraes que a abstenção esse ano foi bem menor do que em 2018, mas ainda assim é bastante alta, né? Cerca de 20%. O que leva as pessoas a não ir às urnas nesse dia em que elas têm o poder de escolher quem vai representá-las? Vários fatores, né? Um deles, o brasileiro às vezes muda e não muda o título eleitoral. Isso, a gente sempre vai ter esse percentual. Eu concordo aí com as falas da analista Beatriz, a análise dela foi muito boa. Eu só complementaria que agora, né, no segundo turno, esse movimento de cabos eleitorais, não somente como a reportagem trouxe aí em relação a governadores, mas também a deputado federal, a deputada estadual, que é muito forte, principalmente no norte e nordeste, agora não acontece. Então, realmente, quem sair de casa para votar estará engajado aí nas eleições presidenciais ou para governadores, aqueles que não foram eleitos ainda, mas é um movimento muito menor. Mas a abstenção em si, eu creio que ainda ela vai aumentar, porque tem esse número permanente de pessoas que não moram no lugar onde moram, não votam, né, não transferiram o seu título, e soma-se a isso também, por exemplo, que ela falou em relação ao candidato Ciro e Simone, eles já tomaram posicionamento, embora Ciro tenha tomado um posicionamento bem tímido, né, a gente vê que foi muito mais uma orientação partidária do que do candidato, o que interessa são os eleitores que votaram no Ciro, e qual será o comportamento deles? Realmente só as urnas vai nos responder, se eles vão optar por não ir votar, que pode ser que grande parte faça, ou migrar para ambos os candidatos. Está bem polarizado, e só vou pegar o exemplo do Ciro, mas daria para estender também a Simone Tebet. Ambos bateram nos dois
dos dois candidatos que estão concorrendo agora, e ambos aí podem sofrer a consequência, né, de apoio a um ao outro. Então, a gente vê que existe esse eleitorado solto, esperando aí a fala ou do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula, uma fala que venha de encontro com a ideia deles. Então, realmente, a briga é por esse eleitorado e também na solicitação de votação para que não haja esse número de abstenção.